estamos aqui novamente, né, para a gente continuar. Bom, o que acontece? Eu preciso que vocês façam 2 exercícios. 2 não, acho que são mais. Deixa eu ver aqui, notei. Não, são 3, tá? Esses 3 exercícios, eles já estão no slide, tá? Então vocês têm como baixar o slide e tem como vocês acompanhar aí no vídeo, beleza? Então vamos lá. Esse aqui, o exercício 2, ele está no slide 28, tá? Se vocês quiserem baixar aí e acompanhar depois. Bom, então o que acontece? Vamos lá. 2 operários, A e B, estão parados no pátio de uma fábrica. Em certo instante, a sirene toca. O operário B ouve o som da sirene 1,5 segundos após o operário A tê-lo ouvido. Considerando a velocidade do som constante e de módulo 340 metros por segundo, qual a distância em metros entre os 2 operários? Então, o que acontece? A ideia é o seguinte, ó, se você olhar aqui na imagem, a sirene está aqui, esse é o operário A e aqui está o operário B. Então, o que acontece? O operário B, ele ouve 1 segundo após o operário A. Então tem uma diferença, tá? Então a ideia é o seguinte, se o som tem uma velocidade de 340 metros por segundo e o tempo é 1,5 segundos, você vai tratar isso aqui como se fosse cinemática, básica, tá? Velocidade média, ΔS sobre ΔT. Lembrando que ΔS é deslocamento. Esse deslocamento pode ser também a sua distância. Então, é simples de resolver. Observe aqui, ó. Então você tem a distância entre eles, que é o que nós queremos, d, velocidade do som e tempo, né? Então tá aqui, ó. Velocidade do som, certo? Igual a d sobre o tempo que o som demorou para percorrer essa distância. Então substituindo, ó, isso implica que, é esse símbolo, tá? Isso implica que, então 340, ó, 340 igual a d, que é o que nós queremos, dividido por 1,5 segundos, tá? Então aqui a divisão você vai passar multiplicando 1,5 vezes 340. Na hora que você multiplicar, você vai achar o resultado de 510 metros, porque antes estava em metros por segundo, tá? Então sai aí bonitinho, muito tranquilo, não é? Bom, o próximo exercício, ele é o 6 no slide 33. Então vamos lá, exercício 6. Ele também é simples, também é de velocidade média, tá? Então olha aí, uma pessoa a 680 metros de distância de um obstáculo, refletor, então a onda vai bater e vai voltar, dá um grito e ouve o eco de sua voz. Então, ó, o que a gente precisa lembrar? Eu acho que não está na aula de revisão. O que é o eco? O eco é um fenômeno, né, das ondas sonoras, que ocorre graças à reflexão dessas ondas, beleza? E o eco ele só existe devido à percepção dos nossos ouvidos, tá? Então o que acontece? Vamos voltar aqui, lá no slide tem. Cadê? Aqui, ó, reflexão do som. O que acontece? Existe esse termo aqui, ó, chamado de persistência acústica. É o menor intervalo que o nosso ouvido consegue diferenciar uma onda sonora da outra, tá? E esse tempo, ó, é de 0,1 segundos. Então o que acontece? Existem alguns fenômenos que ocorrem por causa dessa persistência acústica. Uma delas é o eco. Olha aqui, ó. Ele ocorre quando esse intervalo de tempo é maior do que 0,1 segundo. Beleza? Então ó, o observador ouve separadamente o som que ele falou, né, que ele chamou de direto, e o som refletido. Esse é o eco, tá? Só para revisar então, reverberação é quanto é menor do que 0,1 segundo. Você tem um prolongamento da sensação auditiva, tá? Não é um eco, não é um som mais forte, é uma coisa meio esquisita, é a sensação mesmo, ela é prolongada. E o reforço ocorre quando isso é aproximadamente igual a zero. Então uma onda sobrepõe a outra, vamos dizer, tá, crista com crista, ela se constrói, tá? Então há um aumento na intensidade, que é a amplitude com outra amplitude, ela se constrói, aumenta a amplitude. Beleza? Então voltando lá para o exercício, que era o exercício 6,
Cadê? Tá aqui. Então esse eco, velocidade 340 metros por segundo. Olha o que ele fala. O tempo gasto entre a emissão do som e o momento em que a pessoa ouve esse eco em segundos é igual a quanto? Então é muito simples, velocidade média de novo. Você só precisa lembrar do intervalo de tempo, né? Por que acontece? Cadê o intervalo de tempo? Ah não, aqui é o contrário, né? Ele quer saber quanto tempo ele vai demorar para ver isso aí. Então aqui você pega essa distância, estava passando direto. Então uma pessoa a 680 metros. Então você tem distância e tem velocidade. Então, na hora de você substituir aqui na equação, você pode preparar ela antes, que é o que está aqui, ó. Passa o tempo para o lugar da velocidade e a velocidade dividindo. Então vai ficar os 340 metros por segundo aqui embaixo. E o que acontece? Por que aqui está 1360? Está de verde aqui, né? Vocês já devem ter visto. Isso aqui é a distância que a pessoa está do obstáculo. Então está aqui, ó. Pessoa, obstáculo. 640, 680. A onda tem que sair daqui, chegar até aqui, andou 680. Para ele perceber o eco, essa onda tem que bater no obstáculo e voltar. Então 680 mais 680, ou vezes 2, né? Que é o que está aqui de verde. Então dá os 1360. É a distância que a onda tem que bater e voltar. A distância que ela tem que percorrer. Então na hora que você fizer essa divisão, dá exatamente 4 segundos. Tá? Então ó, o tempo gasto entre a emissão do som e o momento em que a pessoa ouve o eco é de 4 segundos. E o eco ocorre porque foi afirmado no exercício. Beleza? Bem tranquilo também, esse exercício aparece bastante. E para a gente terminar essa aula de exercícios, vamos fazer um de nível sonoro, né? E intensidade sonora. Esse aqui é bem simplesinho, tá, galera? Eu vou selecionar alguns das apostilas aí, do 1 ao 5, né? Como eu já disse para vocês. Lá tem uns que dá para trabalhar mais legal. Se ficar com dúvida, vocês me falam, a gente resolve. Tem um quadro aqui, tá? Eu mostrei para vocês, mostrei para o primeiro, para o terceiro, tá faltando mostrar para vocês. Tem um quadro aqui, dá pra gente fazer live, dá pra eu resolver e filmar para vocês. Então vamos lá, exercício 8. Um jornal publicou recentemente um artigo sobre o ruído e a sua influência na vida dos seres vivos. Então falou de ruído e intensidade. Esse artigo comentava, por exemplo, que se uma vaca ficasse passeando pela Avenida Paulista durante um certo tempo, ela não daria mais leite. A galinha deixaria de botar o ovo. Por quê, né? Vai incomodar, o som incomoda. Então olha só, considerando que a intensidade mínima do homem, claro, tá? Então esse aqui é o limiar de audição, se você voltar lá no slide você vai ver, 10 a menos 12 watts por metro quadrado, falei para vocês que não precisava decorar, era bom, porque sempre vem, em um local onde o ruído atinge 80 decibéis, certo? Ele já te deu o nível. E agora ele quer saber a intensidade sonora, em watt por metro quadrado, desse local que está emitindo esse nível. Tá? Então, sempre que misturar nível, né, decibéis, com intensidade, que é o limiar, e ele te pedir a intensidade do local, você vai usar essa equação aqui do beta, que o beta é o seu nível sonoro. Então, deixa eu colorir aqui para vocês. Então, é essa equação que nós precisamos usar. Então, o beta eu tenho o nível, está aqui, ó, 80 decibéis, tá? O 10 é da equação, vezes log, não tem nada na base, então log de base 10, beleza? I é a intensidade local, que é o que eu quero achar, e aqui embaixo é o limiar, o I0 é o limiar, ele deu 10 a menos 12, tá aqui embaixo. E agora é resolver, né? Aonde vocês costumam falar, eu não dou conta. Gente, é muito simples, ó. Isso implica que então, esse 10 está multiplicando, vai passar dividindo. Então, 80 dividido por 10, 8. Está do lado de cá. Ó. E o log continua bonitinho, você não mexe no log. Beleza? Bom, o que acontece? Se você vir aqui para baixo... Bom, pessoal, até vocês viram aí que mexi no vídeo. Por quê? Vocês vão ver aí na tela agora. O que acontece? Aqui, ó, propriedade, estou até escrevendo ainda, propriedade fundamental de logaritmo, certo? Qual que é a propriedade fundamental de
logaritmo, que é o que vocês costumam ter dúvida, tá? É o seguinte, ó, o log de qualquer número, então vamos lá, log de A, log de A na base B, certo? Tem que ser igual ao número C. Essa é a propriedade, certo? Bom, ela morre aqui? Não. O que acontece nessa propriedade? Se isso é verdade, obrigatoriamente, certo? A sua base, aqui, ó, a sua base B, que está aqui em cima, ela vai ser a base da exponenciação, tem que ser ela elevada ao resultado C. E quando você souber disso, tem que dar o seu valor A. Você tem que lembrar disso, tá, gente? Então, olha só, log de A na base B é igual a C, se e somente se essa base elevada ao C der o mesmo valor de A, tá? Então, o que acontece lá no nosso exercício? Se você olhar aqui, você tem logaritmo desse trambolho igual a 8. O que você vai fazer? Você vai falar que esse trambolho é x. Então, olha aqui, ó, log de x na base 10 é igual a 8. Isso só é verdade se você pegar essa base, elevar a 8 e ela tem que dar aquele trambolho. Então, tem que ser igual a x. Então, tá aqui, ó, tá lá no slide. Tá? Então, agora nós vamos continuar. Deixa eu pôr o meu marcador de novo aqui, marcador de texto. Então, ó, lembra dessa propriedade. Log do trambolho na base 10 é igual a 8. Se somente se o trambolho for igual à base, que é 10 elevado a 8. É o que está escrito aqui, certo? É o que eu mostrei para vocês lá no Word. Então, quando você cai para cá, fica simples. 10 elevado a menos 12 está dividindo, passa multiplicando. Multiplicação de potências de mesma base, você vai somar os expoentes. Então, 8 com mais menos 12, você vai ficar com menos 4, tá? Então, você tinha 8 positivo, estava devendo 12, você ainda continua devendo 4, beleza? Então, seu I é igual a 10 elevado a menos 4 watts por metro quadrado, beleza? Então, é isso aí, gente. Esses são os exemplos para vocês fazerem a tarefinha de casa. Qualquer coisa, chama nós. Abraço!